Olá, estudantes da 7ª série, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Gisele, de Língua Portuguesa, e nesta aula vamos falar de variação linguística. Então, vamos aos objetivos da aula de hoje? Ler e interpretar uma crônica. Identificar as características desse gênero textual. Reconhecer um contexto de linguagem formal. Então, vamos ler e interpretar uma crônica e nesta crônica a gente vai reconhecer a linguagem formal. Então, como que ela é utilizada, ok? Uma breve reflexão. Você já teve que se apresentar falando em público? Vamos ler um texto sobre isso. Então, em algum momento, vocês já passaram na vida de vocês, seja no ambiente escolar, uma apresentação de um trabalho, uma fala em público, para interlocutores que não sejam pessoas conhecidas, o seu convívio familiar, amigos, tá? Eloquência singular. Então, vamos à leitura desta crônica. Mal iniciara seu discurso, o deputado embatucou. Senhor presidente, eu não sou daqueles que... O verbo ia para o singular ou para o plural? Tudo indicava o plural. No entanto, podia perfeitamente ser o singular. Não sou daqueles que... Não sou daqueles que recusam. No plural soava melhor, mas era preciso precaver-se contra essas armadilhas da linguagem, que recusa, ele que tão facilmente caía nelas e era logo massacrado com uma parte. Não sou daqueles que resolveu ganhar tempo, embora perfeitamente cônscio das minhas altas responsabilidades como representante do povo, nesta casa não sou daqueles que recusa, evidentemente. Como é que podia ter pensado em plural? Eram desses casos em que os gramáticos registram nas suas questiuncas de português. Ia para o singular, não tinha dúvida. Idiotismo de linguagem, deveria ser. Daqueles que, em momentos de extrema gravidade, como este que o Brasil atravessa, safara-se porque nem se lembrava do verbo que pretendia usar. Não sou daqueles que o quê? Qualquer coisa, contanto que atravessasse de uma vez essa traiçoeira pinguela gramatical que, em sua oratória, lamentavelmente se havia metido de saída. Mas a concordância, qualquer verbo servia, desde que conjugado corretamente no singular. O presidente voltou a adverti-lo que seu tempo se esgotara, não havia mais por que fugir. Senhor presidente, meus nobres colegas, resolveu arrematar de qualquer maneira, encheu o peito e desfechou. Em suma, não sou daqueles, tenho dito. Houve um suspiro de alívio em todo o plenário, as palmas romperam, muito bem, muito bem. O orador foi vivamente cumprimentado. Então, essa é uma crônica de Fernando Sabino. Aqui tem um glossário, então vocês perceberam que no texto teve algumas palavrinhas destacadas. Então agora a gente vai saber qual o significado dessas palavras destacadas. Embatucou, deixar ou ficar sem capacidade de fala. Cônscio, politizado, que tem consciência da situação política e assume uma posição em relação a ela. Questiuncas, questão pequena e de pouco valor, questão sem importância. Pinguela, ponte rústica feita com paus ou improvisada com troncos sem proteção lateral. Oratória, arte de falar em público.
eloquência, competência para discursar, falar, argumentar ou se expressar desembaraçadamente. O texto que você acaba de ler é uma crônica. Características da crônica: tema ou assunto vinculado ao cotidiano, situações corriqueiras narradas com criatividade e de forma crítica. A linguagem, geralmente simples e coloquial. Utiliza-se de adjetivos que expressam a subjetividade do cronista. São divulgadas em blog, jornais, revistas, impressos ou eletrônicos. Então, acabamos de ler uma crônica. Então, vocês perceberam que a crônica é um texto curto, é um acontecimento que o autor narra em sua história, ok? E vamos de atividade 1. Um trechinho que retirei da crônica. Em suma, não sou daqueles, tenho dito. Houve um suspiro de alívio em todo o plenário. As palmas romperam, muito bem, muito bem. Onde aconteceu o discurso do deputado? Então, eu vou deixar um tempo para vocês responderem esta questão. Observem o discurso do deputado. Houve palmas, plenário, plateia, ok? Então, um minutinho, um tempinho para vocês responderem, eu logo volto para fazermos a correção. E aí, conseguiram responder nossa atividade 1? Então vamos para a correção. Em suma, não sou daqueles, tenho dito. Houve um suspiro de alívio em todo o plenário. As palmas romperam, muito bem, muito bem. Então, aonde aconteceu o discurso do deputado? Então, o discurso aconteceu em uma reunião entre políticos. Então, deu para perceber. Então, se você colocou uma resposta similar a essa, está ok. Atividade 2. Mal iniciara seu discurso, o deputado embatucou. Então, relembraram lá
Você lembra que a gente foi lá no glossário para ver o significado desta palavra? Então, Senhor presidente, eu não sou daqueles que o verbo ia para o singular ou para o plural. Tudo indicava o plural. No entanto, podia perfeitamente ser o singular. Não sou daqueles que. Então, qual o conflito vivido pelo deputado na crônica? Então, essa crônica que a gente leu, qual foi o conflito, tá, do autor? Um tempo para vocês responderem essa questão, logo volto. Voltamos! E aí, pessoal, conseguiram responder a nossa atividade 2? Então vamos para a correção. Mal iniciara seu discurso, o deputado embatucou. Senhor presidente, eu não sou daqueles que... O verbo ia para o singular ou para o plural. Tudo indicava o plural. No entanto, podia perfeitamente ser o singular. Não sou daqueles que... Então, qual foi o conflito vivido pelo deputado da crônica? Ele ficou em dúvida sobre a concordância verbal em uma das frases de seu discurso. Então deu para perceber na leitura que ele ficou preocupado ali com a frase, com a colocação formal desta frase, ok? Atividade 3. Mais um trecho da crônica, mas era preciso precaver-se contra estas armadilhas da linguagem, que recusa ele que tão facilmente caía nelas e era algo massacrado com uma parte. Então percebam esta frase em destaque. De acordo com a parte destacada no trecho, o que temia o deputado? Então, referente a essa parte em destaque, ele que tão facilmente caía nelas e era algo massacrado como parte. Então, o que temia o deputado referente a esta frase? Então, um tempinho para vocês responderem esta questão, logo volto para fazermos a correção.
Vamos para a correção da nossa atividade 3? Vamos reler novamente o trecho? Mas era preciso precaver-se contra essas armadilhas da linguagem, que recusa, ele que tão facilmente caía nelas e era logo massacrado com uma parte. Então, de acordo com a parte destacada do trecho, o que temia o deputado? O deputado temia ser interrompido e corrigido em público pelos colegas de trabalho que o ouviam, ok? Então, se você respondeu, não necessariamente com essas palavras, mas que tenha esse mesmo sentido da resposta da professora, está correta, ok? Linguagem formal e informal. Então, vamos relembrar. Linguagem formal é usada quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações que requerem uma maior seriedade. Linguagem informal é usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas. A escolha da linguagem significa a adequação dela ao contexto, à situação comunicativa. Então, a linguagem formal, aonde utilizamos a linguagem formal? Então, em uma oralidade, assim como lemos na crônica, um discurso, entre os políticos, uma apresentação de trabalho futuramente, uma entrevista de emprego. Então, há situações no nosso dia a dia em que devemos empregar a linguagem formal. E a informal, aonde utilizamos no nosso dia a dia? Então, é aquela linguagem que a gente utiliza na família, no convívio com os amigos, tá? Então, aquela linguagem também que utilizamos nas redes sociais, aquelas abreviações, ok? Atividade 4. Embora perfeitamente cônscio das minhas altas responsabilidades como representante do povo nesta casa, não sou. Então, a linguagem apresentada pelo deputado é formal ou informal? Justifique. Um tempo para vocês responderem essa questão.
Conseguiram identificar a linguagem do deputado, se ela foi formal ou não na sua oratória? Então, embora perfeitamente cônscio das minhas altas responsabilidades como representante do povo nesta casa, não sou. Então, a linguagem apresentada pelo deputado é formal ou informal? Justifique. Então, a linguagem utilizada pelo deputado é formal. Então, ele usou a linguagem formal em sua oratória. Por quê? Porque ele está em uma situação, em um contexto em que seu discurso exige formalidade, assim como eu expliquei para vocês. Então, há situações no nosso cotidiano em que exige a nossa linguagem formal, ok? A utilização dela. Linguagem formal e informal, características da linguagem formal. Utilização atentas das normas gramaticais, diversificação vocabular, registro cuidadoso, complexo e erudito. E as características da linguagem informal, despreocupação com as normas gramaticais, vocabulário simples, expressões populares e coloquiais, uso de palavras abreviadas ou contraídas, uso das variações regionais, culturais e sociais e o registro espontâneo. Então, também sabemos que a variação linguística é extensa. A língua portuguesa é a mesma em nosso país, mas vocês sabem, né, como um exemplo, vocês já têm viajado para os outros estados, vocês percebem essa variação na língua, ok? Na língua portuguesa. Então, entre um estado e o outro, a língua portuguesa não é falada igual. Então, a gente sabe que tem sotaques diferentes, região sul, região norte. Tudo bem? Então, o que estudamos na aula de hoje? Lemos a crônica Enlouquência Singular de Fernando Sabino, identificamos as características desse gênero textual e reconhecemos a partir do texto um contexto da linguagem informal. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve.